Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui cumprimentar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, aleluias, mais um dia o Senhor renovou a nossa vida diante dele. E hoje, 14 de março, sexta-feira de 2025, estamos de pé para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você está feliz? Eu estou feliz, porque a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui começa mais um Manhã com Deus. Aleluia, Deus tem uma palavra para mim e tem uma palavra para você. Fiquemos atentos ao que papai vai falar conosco. Aleluias. Fiquemos atentos ao que o Senhor irá falar ao nosso coração nesta manhã. Eu quero agradecer a todos os inscritos, que papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês, cada like, cada compartilhamento. Eu profetizo que voltem em dobro sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, porque essa obra é uma obra missionária e a obra não é minha, a obra é de papai. Que nós possamos sempre estar aí abençoando a obra do Senhor, se inscrevendo, comentando, dando teu like, teu joinha, para que o YouTube entenda que serve para mais pessoas e venha crescer o canal para a glória do nome do Senhor. Sejamos felizes, porque o Senhor Deus é aquele que nos toma pelas tuas mãos forte, é aquele que nos livra, é aquele que nos guarda. Aleluias, louvado seja Deus. E esses dias eu estou muito na palavra. Vamos então começar na palavra do Senhor hoje. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor colocou meu coração e eu quero estar falando sobre Daniel. Sobre Daniel. Daniel capítulo 1. Aleluias, louvado seja Deus. Daniel capítulo 1. Versículo do 1 em diante. Vamos estudar um pouco de Daniel. Amém? Está na linguagem de hoje. Para os irmãos entenderem melhor, mas de qualquer forma, Deus fala da mesma forma na Feira de Almeida, né? De todas as formas, pode ser da mais antiga. Quem faz a interpretação é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que diz assim: no terceiro ano de Jeoaquim, como o rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. No versículo 2 diz que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter uma boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos a ser capazes de servir no palácio e precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava, por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Quero hoje passear um pouco sobre a palavra do Senhor. Em Daniel
nesse versículo 1. Aleluias, louvado seja Deus. Mas eu quero antes orar. Vamos orar para que o Senhor venha clarear e venha falar conosco de uma maneira sobrenatural e especial neste dia. Senhor, nesta manhã, meu Pai, mais uma manhã com Deus, me coloco diante dos teus joelhos nesta manhã. Papai, esta palavra não é minha, ela é tua. Senhor, em nome do teu filho amado eu te peço. Senhor, me dê discernimento, sabedoria do teu evangelho para falar as tuas boas obras, para passar, meu Pai amado, para aqueles que necessitam ouvir algo da parte do Senhor nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que não venha palavras torpes de mim mesma, mas que venha diretamente do trono da graça, do Espírito Santo do Senhor, aos corações sedentos, meu Deus, e que nós possamos entender a importância de servir ao Senhor e não se prostrar diante de outros deuses. Pai, eu sempre vou bater nessa tecla, porque o único Deus desta terra é o Senhor. Que os idólatras, querendo ou não estou aqui para bater em ninguém, porque um dia também eu fui uma idólatra. Mas o Senhor me tirou de lá para hoje apregoar a tua palavra e falar a verdade. E hoje, meu Pai, nesse estudo de Daniel, eu quero pedir ao Senhor que me dê sabedoria do profundo para que eu possa falar ao meu coração e ao coração do teu povo. Fala nesta manhã conosco, Senhor. Fala que nós, teus filhos, teus servos, teus amigos te ouvem com prazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? No capítulo 1 de Daniel, ele inicia o livro profético situando-nos no contexto da invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele narra o exílio de Daniel e seus amigos, os jovens judeus de linhagem nobre, para a Babilônia. Aleluias. Mas o tema central é a fidelidade a Deus em meio a um ambiente pagão e a soberania divina sobre os reinos terrenos. Deus entrega Judá nas mãos de Nabucodonosor, mas ao mesmo tempo demonstra o seu poder ao abençoar aqueles que permanecem fiéis a ele, mesmo em circunstâncias adversas. É um exemplo da graça capacitadora de Deus em meio a provações. Aqui fala dos 3 jovens. Fala de Daniel e os 3 jovens. E a Bíblia é bem clara em dizer que o rei Nabucodonosor, quando ele invadiu ali, Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns dos objetos de valor que estavam no templo. Então foi tudo permissão do Senhor. Quando ele invadiu ali no ano 605 a.C., foi permissão do Senhor para que isso acontecesse. Às vezes nós não entendemos as permissões do Senhor na nossa vida, quando de repente nos atacam de alguma forma e nós não entendemos o porquê daquele ataque. Mas é tudo permissão do Senhor. Nada foge do controle de papai. Nada foge do teu controle. Aleluias. Louvado seja Deus. E os jovens, eles foram ali selecionados para o serviço real. Aquele serviço ali que eles tinham que ser submetidos a um processo para estar preparado. E eles foram preparados ali 3 anos para um dia se apresentar diante do rei. Aleluias. Louvado seja Deus. A visão daquele povo era integrar eles naquela... Era uma visão de colocar eles naquela cultura babilônica. Uma cultura a qual servia outros deuses, a qual eles não serviam um Deus de Israel.
Foi permissão do Senhor que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fosse parar naquele lugar. É permissão do Senhor, às vezes, nós pararmos em lugar que nós não queremos. E eu falo que o escolhido, ele não tem escolha. Mas eu tenho certeza que aonde o Senhor nos coloca, quando nós temos a verdadeira importância do que é Deus na nossa vida, o nome do Senhor, ele é glorificado aonde você pisa a planta dos teus pés. A diferença daquele que serve a Deus meio em meio a um lugar pagão se ressalta aqui em Daniel. E eles queriam que eles mudassem. Eles queriam que eles adorassem a outros deuses, fossem leais às coisas de Nabucodonosor. Mas aquele que é fiel a Deus não se prostra diante de Baal. Aquele ou aquela que é fiel ao Senhor não se prostra diante de outros deuses, ainda que ofereça o que quiser. Aquele que é escolhido, aquela que é escolhida, não se prostra diante de outro Deus, a não ser o grande eu sou. Nós sabemos o Pai que nós servimos, que nós somos amiga, porque servir é uma forma muito assim, sabe? Eu acho que não. Nós não temos só que servir. Nós temos que ser amigos de Deus. E para ser amigo de Deus, nós tornamos inimigo desse mundo. Mas eu prefiro ser inimiga do mundo do que ser amiga do mundo e ser inimiga de Deus. E aqui, para se ser amigo de Deus, tem que se tornar inimigo deste mundo pecaminoso. O Senhor às vezes pode te colocar em situações, mas é para te aprovar. Nunca baixe a guarda diante de ninguém. Pode ser quem for. Deus, ele tem que ser acima de todas as coisas. Ele tem que ser o primeiro, porque ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, meio e fim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Prova tanto que eles queriam que eles se tornassem babilônios, que a mudança de nome foi enfatizada lá em Daniel capítulo 1:7, diz que era um símbolo de uma nova identidade e lealdade à terra de Siná, mencionada no versículo 2. Era uma referência babilônica ligada às origens da rebelião contra Deus na história da Torre de Babel, que fala lá em Gênesis capítulo 11. E o contexto aqui da comida e da bebida tem grande importância na tradição judaica, porque certas comidas eram proibidas pela lei mosaica. E a comida oferecida a ídolos também era considerada impura. Ao que escolheram não se contaminar. Daniel não se contaminou. Daniel e seus amigos demonstraram um compromisso inabalável com a lei de Deus. E hoje, como está a minha vida? Como está a tua vida? Você tem se prostrado verdadeiramente diante de Deus? Ou você tem vendido, se corrompido para outros deuses? Porque não há outro além de Deus. A fidelidade de Daniel e seus amigos é um exemplo poderoso para os cristãos. Daniel deixou um exemplo para mim e para você, que somos cristãos de hoje. Eles enfrentaram o desafio de manter a sua fé em um ambiente promíscuo, em um ambiente que não adorava o Deus de Israel, mas adorava tudo enquanto é tipo de ídolo. Onde ali a cultura e os valores eram contrários aos seus. Mas a atitude de Daniel, propôs do seu coração de não se contaminar, lá em Daniel 1:8, demonstra a importância de tomarmos decisões conscientes e firmes em relação à nossa fé. Porque quando nós estamos com a nossa fé inabalável a Deus, nós podemos tomar decisões diante do Senhor que Ele aprovará. Nada eu faço sem ir para o joelho. Pode estar a situação que for. Se for preciso de eu me rastejar no chão e chorar com o papai, eu vou. Mas eu vou me prostrar sempre diante daquele que deu a vida por mim.
que me ama, que me zela, que me cuida, que me restaura, que me tirou do charco de lodo, me colocou aqui. Eu sempre me prostrarei diante deste Deus. Eu sei de onde ele me tirou. Eu vim do centro de macumba. Eu vim de uma família idólatra. Eu vim do espiritismo. Eu sei de onde papai me tirou. E eu sou grata a ele por isso. Sejamos gratos de onde o Senhor te tirou. E o Senhor me tirou para fazer a vontade dele. O Senhor te tirou para fazer a vontade dele. A provisão de Deus em resposta à fidelidade deles, de Daniel 1, 9 até o 17, ela reforça a promessa bíblica de que ele honra aqueles que o honram, como diz lá em 1 Samuel 2,30. O capítulo também demonstra a soberania de Deus sobre os reinos terrenos. Embora ele tenha permitido a invasão ali de Jerusalém, ele também estava no controle, usando até mesmo a situação adversa para glorificar seu nome e abençoar aqueles que permaneciam fiéis. Permaneça fiel até o final, porque aquele que permanece fiel terá galardão no céu, terá a coroa da vida. Não importa o que você tem passado, não importa o que a vida tem te submetido. O importante é que Deus está olhando a tua fidelidade diante dele. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Aleluias. Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Daniel 1 ensina que a fidelidade de Deus, mesmo em situações difíceis, resulta em bênção, proteção e oportunidade de testemunho. Como que você vai ter um testemunho diante de Deus se você não passar pela aprovação de papai? Segura, firme nas mãos do Senhor, porque ele é aquele que te guarda, ele é aquele que te restaura, ele é aquele que te fortalece, ele é aquele que te ama e não desiste da minha vida e nem da tua vida. Ele é aquele que olha para você lá de cima, dá um sorriso e fala: este é meu servo fiel, meu amigo. Esta é minha serva fiel, minha amiga. Não importa o que ela está passando, ela está rente comigo. Então não importa. Daniel hoje, em 1, Deus deixou para nós essa meditação. Que por onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos rejeitar os manjares deste mundo, que nós possamos rejeitar os manjares babilônicos, que nós não venhamos fazer aliança com filisteus, porque a nossa aliança ela tem que ser inaquebrável com o papai. Mas ainda que todavia, se algo aconteceu e você se distanciou, hoje o Senhor te chama para um renovo, o Senhor te chama para adorar a Ele. Ainda há tempo, porque você está vivo, está viva do outro lado da tela. Eu não sei onde você está ouvindo esta pregação, eu não sei até onde os ouvidos têm chegado com o Espírito Santo do Senhor, mas é com você que está chegando o que o Senhor está falando. Não se corrompa por nada. Daniel é um exemplo para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eles recusam ali a comida, lá em Levítico 11 diz que este capítulo de Levítico 11, ele detalha as leis dietéticas que regem o que os judeus podem ou não comer. E Daniel e seus amigos provavelmente se recusaram a comer a comida do rei, porque ela poderia incluir alimentos impuros de acordo com as leis, ou ter sido oferecida a ídolos. Isso nos ajuda a entender o motivo por trás da recusa de Daniel e demonstra o seu compromisso com a lei de Deus. O Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do 20 ao 21, também diz:
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, as sacrificam e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este versículo do Novo Testamento é com a preocupação de Daniel em não se contaminar com alimentos associados à idolatria. E ele reforça a ideia de que a comunhão com Deus exige separação das práticas pagãs. Ao optar por não comer a comida do rei, Daniel estava demonstrando sua lealdade exclusiva a Deus. Estejamos leais a Deus. Não importa onde você estiver. Seja leal àquele que é leal a você. E no versículo aqui, no versículo 7, quando diz que Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam preparando eles para servir a outros deuses. Mas o Senhor estava no controle de todas as coisas. Aleluias, louvado seja Deus. Podem até tentar mudar a tua identidade, mas você é aquilo que você quer ser na presença de Deus. Podem até tentar te corromper, mas aquele que tem o Espírito de Deus não se corrompe por nada. Se mantém íntegro, reto, temente e desviando do mal. Porque foi para isso que o Senhor nos colocou nesta terra. Sejamos diferentes. Rejeitamos os manjares, os pratos do mundo. Porque um dia nós vamos prestar conta com o papai. Ah, mas Paula Ferreira, então coloca medo? Não. É porque nós não somos deste mundo. E nós temos um pai. Um pai que zela, que cuida. Não fazemos mesa com Satanás. Se hoje você está no meio do muro, sai. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Porque não tem como servir e agradar dois senhores. Ou você vai amar a um, ou você vai amar a hoje. Não importa amar ao demônio. Não importa em qual circunstância você está. Aonde te colocou? Pode ser dentro de um centro espírita. Mas se você é de Deus, se você é do Senhor, você não vai se contaminar com nada que estiver lá dentro. Nada. Mas Paula Ferreira, cristão não pode ir no centro espírita. Mas se Deus permitir que ele entre lá para pregar para uma alma, Deus vai permitir. Mas que seja permissão do Senhor, como foi ali com o rei Nabucodonosor, de pegar as coisas, saquear Jerusalém ali, mas tirar Daniel, os 3 jovens, mas eles não se contaminaram. E por eles não se contaminar, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios. Mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Aleluias. Deus é com aquele que é fiel. Deus é com aquele que se prostra. Com aquele que teme ao Pai. O Senhor dá visões. O Senhor dá o teu amor, o teu carinho. Papai é lindo. Papai é maravilhoso. Deus é tão fiel que quando Daniel resolveu que não iria comer aquela comida impura, aquela comida de idolatria, nem beber aquele vinho que o rei dava, ele pediu a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Mas Deus entrou no coração de Aspenaz e fez com que ele fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Mesmo Aspenaz tendo medo do rei, ele fez o que Daniel pediu. Pediu para ele um período de dias. E quando foi ver, quando o rei Aspenaz foi ver, aleluias, aqueles jovens que comiam a comida daquele rei consagrada lá, estavam bem mais feios, magrinhos, aleluias.
E quando foram comparar com aqueles que não se contaminaram com as coisas do Senhor, aleluias, eles estavam mais sábios, eles estavam robustos. Por quê? Porque não se contaminaram com as coisas, com as iguarias do rei. Aleluias. A diferença é, irmãos, que nós sempre venhamos estar verdadeiramente na presença de Deus, porque Deus é aquele que supre. Não adianta você ter um banquete, uma vida farta, e não ter o Espírito Santo de Deus te envolvendo. E ali fala no versículo de 1:15, que passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aleluias. Louvado seja Deus. Olha só como Deus cuida dos teus filhos. Olha só como que Deus faz com os teus filhos. Deus é aquele que zela quando você está verdadeiramente na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então estejais hoje firme nessa palavra do Senhor, essa palavra gloriosa. Não se contamine com as iguarias deste mundo. Sejamos como Daniel, leal, como aqueles 3 jovens. O Senhor é com aquele que tem compromisso com ele. Mesmo mudando o nome daqueles jovens, um que chamava Ananias, Daniel que é Ananias, Misael e Azarias, mesmo mudando o nome deles para Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego, o que estava dentro deles era a essência do Pai. Que essa essência esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e faça resplandecer sobre mim o sol da justiça. Hoje eu quero ficar na pregação apenas na palavra do Senhor, mas à noite estaremos orando pela vida de cada um, em nome de Jesus. Mas estejamos hoje, nesta manhã, na presença de papai, com todo amor e com todo zelo, com todo carinho. Amém? Aqui quem vos fala é Paula Ferreira. E aqui termina mais um Manhã com Deus. Que o Pai abençoe cada um de vocês poderosamente. Escutem a palavra de papai. Meditem e coloquem em prática. Vai valer a pena. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Que Deus abençoe e até mais tarde, até às 18 horas. Se papai permitir, estaremos aqui com a oração da noite. Beijo, abraço e a paz do Senhor a cada vida desta terra. Em nome de Jesus.